veremos os seguintes temas: o nascimento da filosofia, os primeiros filósofos, períodos da filosofia grega, os campos do conhecimento filosófico. Na aula de hoje, estudaremos o nascimento da filosofia e os primeiros filósofos. O nascimento da filosofia. Mas para entendermos o nascimento da filosofia, nada melhor do que darmos uma olhadinha no surgimento da palavra. A palavra filosofia vem do grego philo, amor e ou amizade, sophia, sabedoria, amor e respeito pelo saber. A invenção da palavra é dada ao filósofo grego Pitágoras e vem dessa questão do amor e respeito por um saber, por um conhecimento, por um pensamento racional de ordem de mundo. O nascimento da filosofia. Como vocês podem ver aí na imagem, a filosofia ela nasce na cidade de Mileto, que fica na Grécia, nas colônias gregas da Ásia Menor, entre os séculos 7 a.C. e início do século 6 a.C. Lembrando que, antes de Cristo, os séculos eram contados de trás para frente. Século 7, 6, 5, 4, 3, 2, até o século 1, quando Cristo nasce em Roma. Aí os séculos começam a ser contados ordinalmente. Os séculos começam a ser contados dentro de uma ordem até chegar no nosso século atual. Voltando para a imagem. A imagem que vocês veem ao lado do mapa é uma imagem do primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto, a qual é atribuído o surgimento da filosofia a esse grande filósofo do período pré-socrático. Como vocês podem observar aí, a segunda imagem é do primeiro filósofo Tales de Mileto, que nasce na cidade de Mileto, na Grécia, e é considerado o primeiro filósofo. Ele pertence ao período cosmológico. Então, ao nascer, a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais. Não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os outros povos de conhecimento produzidos por outros povos. No caso, nesse período em que a filosofia ela nasce, a Grécia ela estava expandindo os seus territórios. A Grécia estava expandindo a sua questão do comércio, estava mercando com outros povos, assírios, caldeus, babilônicos, persas, enfim. Essa questão do comércio e da expansão territorial da Grécia estava acontecendo entre os séculos 7 e século 6 a.C. Então os gregos eles entram em contato com esses outros povos e absorvem assim outras culturas, no caso, a questão da própria mitologia, a questão da própria religiosidade. Enfatizando que esses povos eram politeístas, Eles acreditavam em vários deuses, acreditavam na questão dos deuses híbridos, a questão de deuses mistos de homens e animais, a questão do animismo, de que esses deuses eles possuíam poderes da natureza, que as forças da natureza possuíam um certo poder sobrenatural. Então, quando os gregos eles entram em contatos, graças ao comércio e à expansão territorial, eles absorvem esse contato, a filosofia estava nascendo. Então, quando os gregos eles retornam para a Grécia, eles se fecham em um pensamento racional e começam a fazer modificações na sua própria cultura, enfatizando que as modificações são nas culturas gregas e não nas culturas dos outros povos. Os gregos começam a modificar a sua própria cultura. Os gregos começam a fazer as suas modificações, as suas atribuições, não menosprezando a cultura do outro. Os outros deuses, os outros povos continuam com o seu panteão, continuam com os seus deuses híbridos e suas explicações mitológicas e religiosas. A primeira modificação em que os gregos fazem é com relação ao mito. Os gregos humanizam os deuses, divinizam os homens, dão racionalidade às narrativas sobre a origem das coisas, dos homens, das instituições humanas, como o trabalho, as leis, a moral. Como vocês podem ver aí na primeira imagem, nós temos deuses do panteão grego, Zeus, Atenas, Afrodite. Se vocês observarem, esses deuses, eles começam a ser representados pelo próprio ser humano, pelo próprio corpo humano. Esses deuses, eles começam a ter vontades humanas. Esses deuses, eles começam a sentir raiva, eles começam a sentir ódio, amor, paixão, enfim. Esse Deus, ele é totalmente humanizado. Essa questão dos deuses híbridos já não existe mais para a cultura grega nesse período. No caso, eles começam a desmistificar a questão da própria mitologia. A questão dos deuses híbridos fica para Medusa,
fica para o Minotauro, mas isso tudo dentro de uma mitologia. Lembrando que nesse período a filosofia ela rompe com a mitologia, ela busca um pensamento racional. Então a primeira modificação, e uma das mais importantes, é com relação aos próprios deuses, enfatizando que os gregos eles não deixam de ser politeístas, né? Mas essa questão é que os deuses eles começam a ser humanizados. Esses deuses começam a ter características humanas. Na segunda imagem você pode ver uma escultura grega em que valoriza bastante o corpo humano, mas um corpo nu, um corpo límpido. E nessa questão da adoração do próprio corpo, os gregos eles divinizam os homens. Esse homem ele começa a ser divinizado, esse homem ele começa a ser igualado ao Deus. Esse corpo é o próprio templo e a própria morada desse Deus. Esse corpo ele deve estar sempre asepsiado, sempre límpido. Essa questão das esculturas gregas, se vocês observarem, essa questão das esculturas gregas que valorizam bastante o corpo nu, mas não de uma forma pejorativa, e sim de uma forma divina de adoração. A segunda modificação é com relação aos conhecimentos. Transformam em ciências racional, abstrato e universal. Como vocês podem observar aí na imagem, essa primeira imagem fala da questão do nascimento da medicina. Lembrando que nas culturas gregas, a questão da medicina ainda não era transformada em ciência. Existia a questão do curandeirismo, a questão da própria infusão de ervas, dos boticários, mas é aí que faz nascer a questão da medicina. Lembrando que nós estamos falando de filosofia, então os gregos começam a transformar esses conhecimentos em conhecimentos racionais, começam a transformar esses conhecimentos produzidos por povos em ciências. Então, na segunda imagem você pode ver a questão de alguns cálculos, que a matemática também é atribuída, a invenção da matemática é atribuída à Grécia, a esse conhecimento racional de ordem de mundo. A terceira modificação, com relação à organização social e política. Instituíram práticas pelas quais as decisões eram tomadas com base em discussões e debates públicos e eram adotadas ou revogadas em assembleia. Como vocês podem observar aí nas imagens, nessa primeira imagem você vê alguns homens questionando e conversando. No caso, a segunda imagem fala de uma questão de um conhecimento, de um debate, de uma assembleia. É nesse período, nessa modificação de originalidade grega, que nos dá uma ideia de democracia. As decisões eram tomadas, revogadas ou adotadas em assembleia. Todos tinham que votar, todos começaram a participar dentro de um pensamento. Todos começaram a decidir o que seria melhor ou pior para dentro da Grécia desse período entre o século VII e o século VI a.C., quando a filosofia estava nascendo. Então essa questão da democracia social surge aí. A base da nossa democracia social pode ter vindo daí, dessa questão de originalidade grega. A quarta modificação é com relação ao pensamento. Inventaram a ideia ocidental da razão como um pensamento sistemático que segue necessariamente regras, normas e leis universais. Como vocês podem observar aí nas imagens, vocês vão ver esses dois homens conversando, questionando, lendo. Então assim, é nessa modificação que os gregos dizem que todos nós temos a capacidade de um pensamento racional, que todos nós temos a capacidade de pensar, de questionar, que todos nós temos o poder da investigação, de interrogar o porquê, para quê, quando, onde. É nessa modificação que os gregos dizem que a nossa razão ela deve vir, que para existir ação existe um pensamento, e esse pensamento ele é racional, ele é sistemático, que ele deve seguir regras e leis universais de um pensamento. Então nós vimos o nascimento da filosofia grega, desde a origem da palavra, enfatizando que a invenção da palavra é atribuída a Pitágoras, um filósofo grego, e a palavra vem de origem grega. E desde o nascimento, que a filosofia ela nasce da cidade de Mileto, né, que é a cidade da Grécia, ela nos dá esse poder, ela dá aos gregos esse poder de um nascimento de um pensamento racional, e esses períodos da modificação da cultura grega, que nos dão a originalidade de pensamento grego, de cultura grega. Lembrando que essas modificações elas são feitas na própria Grécia e não nas culturas dos outros povos. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora os primeiros filósofos.
Por que os seres nascem e morrem? Porque os semelhantes são origens semelhantes. De uma árvore nasce outra árvore, de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança. Porque os diferentes também fazem surgir os diferentes. O dia faz nascer a noite, o inverno faz surgir a primavera, o objeto escuro clareia com o passar do tempo, enquanto o objeto claro escurece. Porque tudo muda. A criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. Porque a doença invade os corpos, rouba-lhes a cor, a força. Porque o alimento que antes me agradava, agora que estou doente me causa repugnância. Foram perguntas como essas que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. Como vocês podem observar aí na imagem, temos 3 grandes filósofos do período grego. O primeiro, Tales de Mileto, a qual é atribuída a invenção da filosofia, Pitágoras, a qual é atribuído a invenção da palavra filosofia, e Sócrates, que é um grande divisor de águas da filosofia grega. No caso, é Sócrates que vem com um pensamento de uma razão. Ele vem dividindo as águas de um pensamento de ordem de mundo até um pensamento humano. Então os filósofos eles nascem justamente com esse questionamento. Por quê? Para quê? Onde? Quando? É justamente com esses questionamentos que a filosofia ela nasce, que os primeiros filósofos eles nascem. Lembrando que a mitologia e a religião elas já nos davam essa ideia de originalidade. Elas já tinham respostas explicativas para tudo. Só que a filosofia ela tinha rompido com a mitologia nesse período. Então a mitologia e a religiosidade elas já não tinham perdido a força explicativa a quem questionava a ordem do mundo. Porque estamos buscando um pensamento racional segundo a filosofia. E a religiosidade e a mitologia nos dão um pensamento emocional de ordem de mundo. Então, a filosofia ela vem dentro de um pensamento racional e esses primeiros filósofos eles começam a questionar a própria mitologia. Eles começam a questionar a própria religiosidade e o porquê das coisas. Não que a mitologia e a religiosidade não tenham respostas explicativas para tudo isso. Só que chega em um determinado momento em que essas respostas elas não causam mais efeitos. Essas respostas elas não têm mais força explicativa. É aí que a filosofia ela entra e os primeiros filósofos tomam conta dessas questões. No caso, eles buscam um pensamento racional, uma explicação racional de ordem de mundo. Eles vêm para completar um pensamento, já que todos nós, segundo a filosofia, temos a capacidade de pensar. Então, esses primeiros filósofos, eles vêm enfatizando a questão do próprio pensamento, da própria razão, da própria emoção. Fora de um pensamento em que a mitologia e a religiosidade, elas nos dão essa ideia. A filosofia ela vem dentro de um pensamento racional. Vamos investigar o porquê. O porquê desse dia, o porquê dessa noite, o porquê da morte, da vida dos seres humanos ou dos animais. Então, os filósofos eles vêm sempre com uma interrogação, sempre com um questionamento em cima de um questionamento. Professor, e eles conseguiram respostas para tudo isso? Até hoje, a filosofia ela continua em constante transformação. Porque enquanto houver seres humanos nascendo, haverá sempre filósofos nascendo. Haverá sempre pessoas que pensam e raciocinam assim como eu, assim como você. Então vamos seguir esse pensamento racional dos nossos filósofos e vamos estudar um pouco mais sobre filosofia. Até a próxima aula. Até já.